do culto a Deus, que é a palavra do Senhor. Agradeço ao pastor Marivelto pelo convite. Fico feliz por ver muitos dos amigos e irmãos aqui presentes. Eu convido a todos a estarem abrindo a palavra do Senhor no livro de Lucas, no capítulo 14. Lucas, capítulo 14, Evangelho. Nós vamos estar fazendo uma leitura do verso 15 a 24. Lucas, capítulo 14, verso 15 a 24. Está lendo. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está preparado. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-las. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabei de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou o seu servo: vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e tragam os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e levados e obriguem-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Oremos. Senhor, estamos diante da tua santa e gloriosa palavra. Rogo para que ela seja, ó Deus, o nosso direcionamento hoje. Conduza-nos, ó Pai, que o Teu Espírito abra os ouvidos daqueles que irão ouvir. Eu rogo a Deus para que o Senhor use-me, ó Deus, apesar de mim, que a Tua palavra hoje seja pregada e vidas possam ser salvas. Que o Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, amigos, esse relato de Jesus Cristo a respeito de um convite que ele faz em uma parábola que ele apresenta diante dos homens, ele faz uma comparação de um grande banquete terreno aqui na terra, de uma grande festa, com a grande festa que está por vir, no grande dia, quando ele levar o seu povo, quando ele levar os seus para conviver e viver eternamente. Então Jesus faz uma comparação real que ele estava ali experimentando e vivendo naquele momento. Jesus ele foi convidado em Lucas capítulo 14 a estar na casa de um homem, de um fariseu, de um doutor da lei, de um religioso.
Jesus então vai e participa de uma refeição e participa de um grande banquete. No capítulo 14, no verso 14, apresenta uma palavra de um homem dizendo assim: como é feliz aquele que participar do banquete da salvação do Deus da eternidade. O homem observa as palavras de Jesus e diz: como é feliz, como será feliz o homem que será salvo e se assentar-se na mesa do Deus da eternidade. Então Jesus começa a contar essa parábola, esse relato que a gente acabou de ler, agora a respeito desse grande banquete. E nós observamos Jesus falando do grande banquete. Ele diz que esse banquete não é um funeral, é uma festa. É um momento de alegria, não um momento de tristeza. Porque Deus, o nosso Deus, Pai, o Criador dos céus e da terra, Ele preparou um grande banquete no seu reino e convida a todos a cear. E convida a todos a participar. O próprio Deus prepara e o próprio Deus convida, lança o convite. E os amados sabem o que é um convite, sabem o que é ser convidado a participar de algo. E Jesus Cristo, o Deus da eternidade, convida a todos a participarem desse momento de celebração, desta ceia com o próprio Deus. A vida que Deus nos oferece e oferece ao seu povo é uma vida de alegria, felicidade eterna. É como se fosse uma festa que Ele preparou, que não cessa, que nunca se acaba. Em alguns momentos das nossas vidas, nós separamos as alegrias que nós experimentamos, e uma boa parte delas faz parte de festas, de festejos, de alegrias, de momentos com a família, de momentos com os amigos, de momentos em lazer. E isso é maravilhoso e é bom, traz alegria para nós, para mim e para você. E Jesus está dizendo que a vida que Ele oferece é como se fosse uma festa que o homem não consegue decifrar e nunca experimentou, e não um funeral, não um momento de tristeza, não um momento ali de um homem ou uma mulher estando de cabisbaixo ou entristecido, mas é uma festa que durará eternamente. A vida que Jesus Cristo oferece a cada um de nós é uma vida maiúscula, é uma vida abundante e uma vida eterna. É o que Ele oferece ao seu povo. É o que Ele oferece para mim e para você, para todos que desejam e querem participar. Se você quer participar desse grande banquete que Deus, que Cristo, que o Espírito Santo lhe oferece, aceite o convite que Ele lhes dá hoje, que Ele lhes dá agora, que é a sua palavra, que é a palavra de Deus. E Ele continua dizendo que esse grande banquete da salvação, ele é preparado e oferecido a todas as pessoas, a todo o mundo, a todas as nações. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Ele hoje está te convidando por meio da palavra de Deus. O convite é estendido, não tem limite, não é limitado. Esse convite chegou, está até você, está com você, foi até a sua casa. Está sendo oferecido hoje, nos dias de hoje, como foi oferecido nos dias de Jesus. Esse banquete, ele é preparado por Deus, pelo Pai. Imagine só, o próprio Deus preparando um grande banquete, onde você irá participar, onde eu irei participar, onde nós iremos participar. É esse banquete que Ele prepara e convida a todos. O verso 16 e 17 do capítulo 14 apresenta isso. A salvação não é um resultado, não é um esforço humano e nem uma parceria entre o homem e Deus. Como assim?
A salvação não é uma parceria entre o homem e Deus, porque Ele mesmo preparou. Porque foi Ele mesmo que programou, que projetou tudo. Todo o banquete foi preparado por Deus. O homem, ele é apenas convidado para participar do que Deus preparou. Sabe, você não fez nada para merecer ou para estar com Ele no grande banquete, na grande mesa. Ele apenas lhe convida. Quando você é convidado para um almoço na casa de um amigo, de um parente ou de quem quer que seja, não é você que vai preparar o banquete. Não é. O anfitrião, o dono da casa, a dona da casa preparará tudo e você apenas é o convidado e participa da mesma forma de quem preparou, do dono da festa. Por isso não há participação, não há parceria entre o homem e Deus para a salvação, porque você e eu somos apenas convidados, e convidados especiais. Ele nos convida, nos convidou e ainda está nos convidando a participar. O homem não coopera na salvação, de forma alguma. Toda a salvação é obra exclusiva de Deus. A palavra de Deus nos fala, as Escrituras diz que é Ele que escolhe na eternidade. É Deus quem abre o meu e o seu coração, o nosso coração, é Ele que faz isso. É Deus quem traz o arrependimento a todos nós. É obra do Espírito, é obra de Deus. É Deus quem regenera, é Deus quem justifica, é obra de Deus. É Deus quem santifica o homem, é Deus quem glorifica o homem. É tudo obra de Deus. Tudo provém de Deus. O homem é salvo não pelos seus esforços, pelas suas obras. O convite é estendido, é dado a nós, a cada um de nós. Aceite este convite de graça. É de graça. Ele lança, lhe entrega, coloca diante de você um convite especial, gratuitamente. Não é obra do homem, e muito menos merecedor desse convite. Ele simplesmente é generoso e bom, e lhe entrega, me entrega, e nos dá, e nos prepara tudo, e nos entrega um convite. Creia, aceite, ouça o convite de Deus. Irmãos, eu quero aqui apresentar aos amados, aos irmãos que estão a ouvir este som, 3 razões que Jesus Cristo expressa para os convidados naquela época, naquele tempo. Jesus expressa 3 razões para aqueles convidados virem ao banquete. Para aqueles convidados virem experimentarem o banquete da salvação. Primeiro, o banquete está preparado. O banquete está pronto. O banquete está preparado, diz o verso 17. O banquete da salvação está totalmente pronto, à mesa. O pão está posto à mesa. Nós podemos ver que a água está disponível a todos que têm sede. Jesus. Ele está dizendo... Oi. O pão está posto à mesa, e a água, ele diz a todos que têm sede, venham. Tudo está preparado, as vestes de linho finíssimos da justificação já foram dadas para entrarmos nesse banquete. Tudo isso ele fez: pão, água, vestido, a roupa de nós participarmos desse grande banquete, ele preparou. A salvação é uma obra completa do Senhor. A salvação é uma obra completa de Deus. Foi Ele que preparou. O Pai nos elegeu, Ele nos convidou, o Filho nos redimiu,
E o Espírito Santo de Deus nos regenerou e nos regenera hoje. É Ele quem transforma. É Deus quem opera tanto em nós, tanto o querer quanto o realizar. É Deus quem opera em você, tanto o querer quanto o realizar. Então eu posso dizer, Ele escolhe, Ele chama, Ele justifica, Ele também glorifica. É obra dele. Se atentem a estas palavras, a esse convite. Jesus um dia sentou à mesa e lançou esse convite aos homens. Eles ouviram, entenderam, mas nem todos participaram. Nem todos puderam participar. Primeiro ponto, tudo está preparado. Segundo ponto, verso 17, 21 e 23 diz: porque todos são convidados. Você poderia indagar, questionar e dizer por que muitos cristãos afirmam ter tido um encontro com Deus e afirmam estar aguardando o grande dia para sentar à mesa com Ele. Irmãos, em que nós iremos nos apoiar? Para onde nós iremos? Diz as Escrituras. Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Se é Ele quem faz tudo, não precisa nós fazermos nada. E nós não damos conta de olhar para os 10 mandamentos de Deus e dizer: eu sou homem para cumprir os 10 mandamentos. Perdido, homem, sou eu. Perdido, homem, mulher, são vocês. Olhando para os 10 mandamentos, impossibilitados de cumprir, porque somos homens caídos e pecadores. Todos nós não damos conta de cumprir, como também os nossos pais não cumpriram. E hoje é lançado um convite também a todos, porque todos são convidados, sem exceção, todos. Quando vocês imaginarem o mundo por inteiro, todas as criaturas, todos os homens, esse convite foi para todos. Ele não faz exceções de pessoas, o convite foi lançado a todos. Mas infelizmente, irmãos, naquele banquete, os primeiros convidados, eles deram desculpas para participarem. Eles deram desculpa para estarem à mesa com o rei, estarem à mesa com o Pai. O verso 17 diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. João 1:11. Ele veio para aquele povo, para os judeus, para aqueles que estavam na mesa. Também para os gentios. Nós vamos ver que com isso é aberto para nós, para todas as nações, para todas as pessoas, esse convite é estendido. A nação de Israel não reconheceu o tempo da oportunidade. Eles tiveram a oportunidade de sentar à mesa, de estarem na mesa. Todos nós temos um tempo de oportunidade durante toda a nossa vida. Todos nós temos um tempo de oportunidade durante todo o nosso viver. Esse convite eu recebi, você recebeu, e muitos ainda irão receber, e estão recebendo. Mas alguns vão perder a oportunidade do grande convite, de receberem e estarem dando desculpas, como também aqueles homens deram desculpa. Por isso, esse povo, Israel, rejeitou o Messias. E com isso, e por esse motivo da rejeição de muitos, Jesus convida os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos, e eles todos foram trazidos à mesa do rei, a estar naquele grande banquete. Jesus ali tinha pressa no seu chamado. Jesus tinha pressa que aquele povo pudesse receber em suas mãos o convite para estar com ele. Jesus tinha pressa e ele manda, o anfitrião manda: vá às ruas, aos becos de toda a cidade, lançando esse convite a estarem participando conosco desse grande banquete. Deus não discrimina e nem faz exceção de pessoas. Atos 10:34, Tiago 2:5 mostra isso. Se o próprio dono convidou os pobres, os cegos, os coxos, os desprezados
eu e você certamente fazemos parte dessa lista desses convites, desse convite que foi lançado para esse grande banquete. É por isso que o Evangelho é para as pessoas, para todas as criaturas, os homens que reconhecem que nada tem e que nada pode. E é só por meio de Jesus Cristo, é só por meio da sua palavra que nós iremos alcançar a salvação. É só por meio das Escrituras, por meio do feito de Jesus Cristo, da obra de Jesus Cristo, que nós alcançaremos a salvação. A salvação aqui, quando eu mencionar salvação e grande banquete, Jesus estava se referindo da mesma coisa. É só por esse motivo, por conta de que Cristo morreu na cruz do Calvário. Somente um doente corre para o médico. Somente um doente corre para um hospital. Alguém que se encontra sã, perfeito, sem nenhuma doença, jamais irá a um hospital. Somente aqueles que reconhecem a sua carência, a sua necessidade, poderão entrar no grande banquete. Somente aqueles que entenderão a importância daquele grande banquete e que a sua necessidade e quem é, e quem Ele é, e quem Cristo é, e o que Ele está fazendo para participar desse grande banquete, que participarão desse grande dia. Aqueles que acreditam que não precisa de Jesus Cristo, que a obra de Jesus Cristo não é suficiente para a salvação. Aqueles que acreditam que já nasceram sem pecados e que ainda hoje vive nesse mundo e não comete pecado. Não é para você esse grande convite. Mas se você é um homem que em pensamentos você erra com Deus, maquina o mal às vezes, sente ódio, inveja, tem alguns problemas de relacionamento, mente de hora em quando, frauda alguma coisa. Se você é um homem imperfeito, uma mulher imperfeita, se você sabe que durante a sua trajetória de vida você cometeu delitos e delitos contra Deus, seja ele grande ou pequeno, é para você esse convite. É para mim esse convite. É para todos que se sentem de alguma forma necessitados da mão, do abraço, da proteção e em especial da salvação de Cristo Jesus. É para você, é para mim, é para todos nós. Então o convite, ele é para todos. Ninguém vai dizer, quando um dia eu estiver diante do juiz de toda a terra, eu não recebi o convite. O convite é para todos, é para todos, é para todas. Ele está convidando, ele está lançando o convite. Ouça o convite, receba o convite, dado pelo próprio Deus, a participar de um grande banquete, a participar de uma grande festa que é ininterrupta, que não cessará eternamente. É Deus quem lhe convida, é o Pai quem lhe convida, é o Filho quem lhe convida, é o Espírito Santo que traz esse convite a cada um de nós, a cada um de vocês que se encontram aqui. E esse convite é maravilhoso, é especial, dado por Deus. É Ele quem deseja nos salvar. É vontade dEle de salvar todo o pecador na face da terra. A palavra de Deus diz que a vontade do Senhor é de que nenhuma alma vá para o inferno, se perca. Ele quer que todos estejam ao seu lado no grande banquete. Por isso que Ele lança o convite a todos, a todas. Por isso o Evangelho é lançado. O Evangelho é esse convite hoje para nós. Em terceiro lugar, porque ainda há lugar na mesa do grande banquete. Porque ainda há lugar na mesa do grande banquete. Escorre o verso 22. Na mesa o rei, na mesa do rei ainda há lugar para todos que têm fome
de pão, do pão da vida, para todos que têm sede da água da vida. Irmãos, enquanto não se completar o número dos seus eleitos, dos seus convidados, Jesus não virá. Jesus não vai voltar. Por isso é que o Evangelho ele está sendo pregado. Por isso é que o Evangelho está sendo anunciado em todo mundo, em todo tempo. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 24 e verso 14, só assim virá o fim, depois de todo o Evangelho ser anunciado, depois de você receber esse grande convite, está nas suas mãos, aceitando ou não, mas ele lhe deu, lhe entregou esse grande convite. Então assim virá o fim. O fim é o grande início, é de uma nova vida, é o grande início de um tormento eterno longe de Cristo e uma vida de alegria eterna ao lado de Cristo, porque Cristo morreu para nos comprar com o seu sangue, para salvar toda a tribo, raça, língua, todo homem, para libertar, como diz Apocalipse 5:9. Devemos ir, os homens, aqueles que conhecem, devem ir até os confins da terra, fazendo esse convite, lançando esse convite, dizendo: ainda há espaço, ainda há lugar na mesa, ainda há espaço para você se assentar ao lado do rei, do filho do rei, para participar. A casa precisa estar completa, precisa estar cheia. Você que já buscou saciar-nos, amigos, a sua alma em tantos prazeres, em tantas coisas. Você que descobre que é um homem, é uma mulher que já desfrutou de quase que tudo que o mundo oferece. Aí você olha para a sua vida e ainda se encontra uma vida sem esperança para a moradia e a vida eterna para com Deus. E ainda se encontra-se um vazio dentro de si. Você que já desfrutou, você que já experimentou os melhores prazeres que o mundo oferece, mas ainda olha para si e vê um buraco, e vê um vazio dentro de si, sem esperança, sem alegria. Venha para Cristo, venha para Jesus, o convite é lançado. Ainda há lugar no banquete. Você, eu, nós, ainda há oportunidade para nós estarmos com Ele neste grande banquete. Você que está com o seu caráter deformado, venha para Cristo. Ele pode restaurar toda a sua vida. Você que está cego e precisa ver com os olhos espirituais, venha para Cristo. Ele é a luz do mundo. Que aquele quem segue, quem é guiado por Ele, diz as Escrituras, não tropeça. Você que está estagnado, parado, coxo, aprisionado, venha para Cristo. Há lugar ainda nesse grande banquete para você. Você que ouve essa voz, você que ouve as Escrituras, venha para Cristo. Ainda há lugar para você, para nós, nesse grande banquete. Veja como Jesus fala abertamente Jesus fala abertamente das desculpas que o povo, que os homens dão quando recebem esse convite. Jesus apresenta claramente essas desculpas que o povo, que os homens, que as pessoas dão quando recebem esse convite de irem ao grande banquete. Verso 18: eu não vou porque tenho coisa melhor a ver. Eu não vou participar desse banquete porque eu tenho coisa melhor para ver. Irmãos, naquele tempo, ninguém compraria uma terra, um terreno, sem antes ver ou mandar alguém olhar para ver se aquela terra valia a pena ser comprada. Quando a gente compra um terreno, uma terra, a gente quer ir ver, a gente quer olhar para ver se vale a pena investir ou comprar.
Quando uma pessoa ela não quer dar uma resposta concreta, qualquer desculpa serve. Foi o que a primeira pessoa apresenta diante do rei com a sua desculpa. Esse homem, ele é convidado e ele diz que quer ver primeiro a sua propriedade que comprou. E não tinha tempo para estar naquele grande banquete. Hoje, nós vemos que o dinheiro tem ocupado a maior parte do nosso tempo, do nosso coração. Que o dinheiro, ele ocupa a maior parte da minha vida, da sua vida, das nossas vidas. E ele, se nós não abrirmos os olhos, olharmos para Cristo, ele se torna ídolo em nossas vidas. Na minha, na sua e em qualquer que a tenha. Porque o amor a ele é a raiz de todos os males. O amor a ele é a raiz de todos os males. Nós gastamos tanto tempo hoje. Você pode olhar para a sua vida e nós podemos olhar para as nossas. Nós gastamos tanto tempo vendo o que possuímos, o que compramos, o que queremos ter. E não temos tempo e não damos a prioridade necessária para observar e ler atentamente o convite que Deus nos dá. O convite da salvação. Não havia nenhum pecado em comprar aquele terreno. Jesus não estava dizendo que era pecado aquele homem comprar, possuí-lo. Mas quando as coisas boas da nossa vida, que Deus nos dá, ocupam o lugar de Deus nas nossas vidas, elas têm a tendência de se tornarem ídolos nas nossas vidas. Aí surge o problema. E qualquer ídolo que está em nosso coração, que está sendo fabricado por nós, ocupando o lugar de Deus, isso abomina a Deus. Deus se entristece. E a palavra do Senhor diz que todo aquele que faz ídolo para si em seu coração, ou de qualquer forma que seja, não pode entrar no reino de Deus. Porque o ídolo está ocupando o lugar de Deus. Somente na nossa vida, para a nossa salvação, somente Deus, somente Cristo deve ocupar o nosso coração. Eu vejo que esse convidado, ele colocou o amor pelas coisas materiais à frente daquele grande convite. Aquele homem, ele até observou o convite, mas ele imaginou: eu preciso olhar a terra que comprei, e esse convite não tem importância nesse momento. Isso é mais importante. Próximo ponto diz: eu não vou porque tenho coisas a fazer. O primeiro é tenho coisas a ver. O segundo é tenho coisas a fazer. Verso 19 diz que esse convidado tinha que experimentar umas juntas de boi que ele tinha comprado. Ele estava ocupado demais com seus afazeres, com seus negócios e com seus lucros. Por isso que ele apresenta e coloca diante do dono, do anfitrião, daquele que o convida, essa desculpa. Esse convidado colocou o trabalho, ele colocou o emprego, e toda a sua ocupação dos seus negócios, da sua vida secular, à frente do convite que Deus o oferece. A gente pode dizer nas mesmas palavras: trabalho é bênção de Deus, família é bênção de Deus, nós nos ocuparmos com os afazeres do dia é bênção de Deus. Mas isso não pode de forma alguma ocupar em nossa vida a primeira parte. A palavra de Deus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. É Deus quem precisa estar sendo ocupado. Esse convite é mais importante, ouça bem, esse convite é mais importante do que qualquer coisa que já se possa ser adquirida na face da terra. Porque
quem nos apresenta e quem nos dá esse convite é o Filho de Deus, é o próprio Deus. E muitas pessoas preferem desfrutarem, permanecerem aí com os seus afazeres e ainda estão dando desculpas para não participar do grande banquete da salvação. E a próxima desculpa, verso 20. Eu não vou porque tenho coisas melhores a desfrutar. Tenho coisas melhores a experimentar, a desfrutar, a viver. Hoje muitas pessoas dizem, vou viver a minha vida, do jeito que eu quero, da forma que eu quero, aproveitando tudo que eu posso, porque logo, logo a morte vem para todos e aí eu tenho desfrutado. Esse apresentou uma desculpa um pouco parecida com essa. Verso 20 diz, aquele homem, ele apresenta a desculpa de um casamento. O casamento é uma coisa maravilhosa e é uma dádiva de Deus a nós, para que nós possamos experimentar e viver e constituir família, mas rejeitar o convite da salvação por conta do casamento é uma insensatez. Como assim? Rejeitar o convite. Aquele homem já tinha casado, aquele homem já tinha participado da festa do casamento, já tinha desfrutado das bodas terrenas. Agora Jesus estava oferecendo as bodas eternas. Um casamento é uma festa eterna para ele. E ele não aceita, porque ele disse que tinha casado e ia desfrutar o seu casamento. Casamento, volto a dizer, é bênção de Deus, é bênção do Senhor. Diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós serviremos ao Senhor, adoraremos a Ele, prestaremos culto a Ele. Que nada que você possa possuir, comprar, ocupe o lugar de Deus na sua vida. Que nada que você venha ter, que nenhum trabalho nas nossas vidas possa ocupar o lugar de Deus. E nem algo social, nem um próprio casamento e a família seja mais prioridade a mim e a você do que o próprio Deus. Porque se nós dermos prioridade da forma como Deus quer a nossa família, nós estaremos agradando a Deus. Nós estaremos glorificando a Deus. Veja que o banquete da salvação é rejeitado por aqueles convidados. E a desculpa aqui é apresentado claramente aqui diante do anfitrião. Irmãos, o costume daquele tempo determinava que aqueles convidados, para aquele banquete, eles eram avisados previamente. O convite não era dado em cima da hora, não era dado assim, hoje, a festa é hoje, vai ser amanhã e hoje está lançando um convite. Não é assim. Naquele tempo, os convidados, eles tinham tempo para se programar. Alguns moravam muito distante e para não perderem, para não ter outras programações, eles convidavam com antecedência para esse banquete, para uma festa, qual dela poderia ser. O pastor Marivelto, acho que tem mais ou menos uma semana ou 2 semanas que me lançou esse convite para estar aqui com os irmãos. Ele não poderia ter me lançado esse convite ontem, porque ficaria quase talvez na cara que eu poderia dizer que não poderia participar, estar com os irmãos. Mas ele sabiamente lança o convite com antecedência, para que eu não venha dar nenhuma desculpa, porque está longe, dá para se preparar, dá para se organizar, e era assim que era feito os convites naquele tempo, com antecedência, para que as pessoas não dessem desculpa. Quando tudo estava pronto e colocado à mesa, aí então o anfitrião fazia o seguinte, pegava o mensageiro e dizia, olha, pode ir novamente no dia, pode ir novamente na casa de todos, dizendo, olha, a festa é hoje, a festa será mais tarde, é hoje que nós vamos participar
desse grande banquete. É um convite duplo que o anfitrião está dando. Uma com antecedência e uma no dia. Era a tradição daquele povo. Olha a importância que eles davam a um convite. Olha a importância que ele dava a esse grande momento. E as pessoas não tinham desculpa para dar, porque era 2 convites, um com antecedência e um na hora. Poderia ser que aquele esqueceu, só olha, tá lembrando de quê? É hoje o grande banquete. É hoje tá certo, vou estar lá. Dei a minha palavra de honra que estaria com vocês. Isso mostra, irmãos, olhando para o convite que Deus nos traz, nos mostra o quanto Deus honra um pecador. O quanto Deus honra você. O quanto Deus nos honra. O quanto esse convite é importante e especial para mim e para você. Somos convidados de honra do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, a participar deste grande banquete da salvação. Não é homens, não são objetos, não são situações que é lançado o convite para nós. É o próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Eu digo a vocês, que honra ser convidado, que honra ter esse convite. É incomparável a qualquer outro convite. Eu digo a vocês, não recusem. Não recusem esse convite. Os convidados, depois de darem um sim pela primeira vez, depois de dizerem sim ao primeiro convite, quando chegou à sua porta o primeiro convite, eles disseram, sim, nós vamos estar com vocês. Mas depois apresentaram desculpas infundadas, que não tinha lógica, para se safarem, para não participarem, para não irem naquele grande banquete. Eu volto a dizer, comparando os 3 relatos, ninguém jamais compraria uma terra antes de ver. Ninguém jamais compraria bois que era utilizado para o arado naquele tempo, sem antes experimentar eles. Porque o boi era para arar a terra naquele tempo. Então tinha que experimentar, senão iria comprar coisas que não prestavam. Ninguém. E aquele jovem que casou, colocando desculpa que já tinha casado, ia aproveitar, ele poderia dizer, vamos aproveitar e vamos à festa juntos. Vamos aproveitar e vamos a esse grande banquete juntos. Mas eles apresentam aqui desculpas e pretextos fúteis diante do Deus Todo-Poderoso, diante do anfitrião, diante de Jesus Cristo. Desculpas fúteis. Desculpas que não tinha lógica. E eu apresentei a vocês a desculpa que o texto coloca. São muitas hoje, irmãos, as pessoas que ainda têm apresentado pretextos, que têm apresentado desculpa para não participarem quando recebem o grande convite da salvação. Quando recebem o grande convite da salvação da sua alma, de uma moradia eterna, de viver eternamente com Jesus Cristo, de viver eternamente com Deus. É muitas as pessoas hoje que apresentam desculpa, e não é para quem está pregando, não é para pastores, não é para líderes religiosos, não é para pessoas, é para Deus que você está dizendo não, dizendo que está ocupado, dizendo que não pode, dizendo que precisa desfrutar da sua vida. É para Ele que você está dizendo não. É para Ele também que você está dizendo sim, obrigado pelo convite. Obrigado por esse grande convite. Irei participar. É para Ele que você precisa dizer um sim e precisa dizer um não. É para Ele. Nem sempre, irmão, o que afasta os convidados do banquete da salvação, eu queria que os irmãos se atentassem nisso, amigos, nem sempre. O que afasta os convidados, os que são convidados do banquete da salvação, são coisas terríveis, são coisas más. Nem sempre são isso. Do verso 18 a 20 mostra: campo, boi,
esposas são coisas maravilhosas, são coisas boas que Deus nos dá. Não há nada de errado em possuí-las, em tê-las. Isso é bênção do Senhor. Comprar campo, treinar juntas de boi, casar-se. Todas essas coisas eram coisas boas em si mesmas. São ainda hoje coisas boas em si mesmas. Seu emprego, sua esposa, seus filhos, os seus afazeres são coisas maravilhosas em si mesmo. São coisas maravilhosas para mim e para você. Por isso eu digo, nem sempre as coisas que nos separam de Deus são as coisas más. Nem sempre as coisas ruins. Mas quando as coisas boas nos impedem de atender o convite da salvação, nos impedem de aceitar o convite da salvação, elas têm se tornado um tropeço e têm se tornado uma barreira para que nós possamos estar diante do nosso Deus naquele grande dia, participar daquele grande banquete. Não são apenas os vícios que nós olhamos, porque fulano é viciado, fulano é isso, é aquilo, tem feito obras que entristecem a sociedade, que entristecem os pais, que entristecem as mães, aqueles problemas, aquelas dificuldades, a gente olha para isso. Isso afasta o homem de Deus, isso não permite o homem chegar a Deus, isso é uma barreira entre o homem e Deus. Não apenas são só essas coisas. Às vezes, coisas boas que o próprio Deus nos oferece têm se tornado uma barreira para nós participarmos do grande banquete. Busque primeiro o reino de Deus. Seja ele a sua primazia. Quando Jesus voltar, as pessoas estarão vivendo da mesma forma, do mesmo jeito que a geração de Noé viveu. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento naquele tempo. Quando Deus envia o dilúvio, as pessoas desfrutavam isso. Elas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Que mal há nessas coisas? Existe algum mal nisso? Nenhum. Não há mal em nada disso. Mas quando as coisas boas, elas tomam todo o nosso tempo, elas tomam todo o nosso espaço, a ponto de não darmos prioridade ao convite da graça, ao convite da salvação, elas se tornam embaraços para as nossas vidas, para a nossa alma, e ela pode lhe prejudicar eternamente. E ela pode trazer uma resposta não agradável eternamente. Essas pessoas transformaram uma bênção, as bênçãos de Deus, em maldição. Fizeram das bênçãos de Deus um ídolo para a sua vida. Tanto terreno quanto juntas de boi. Quanto casamento são bênçãos do Pai. Devemos glorificar a Ele por conta dessas coisas. Mas quando as bênçãos de Deus tomam lugar do Deus da bênção, do Deus que nos traz a bênção, aquilo que seria uma bênção se torna em nossa vida uma grande maldição. O banquete da salvação ele é oferecido aos que são considerados indignos, os que não se acham dignos de estar com Ele. É oferecido a eles. Os convidados não quiseram ir, os primeiros, e deram muitas e muitas desculpas. O anfitrião da festa, ele observa. Ele Oi, só? Oi. Acho que descarregou, pai. Oi, só? Quando nós observamos que aquele anfitrião da festa, ele observa a desculpa dada pelas pessoas, pelo povo, ele decide abrir esse convite àqueles que iriam achar importante
que iriam achar. Oi, som. Oi, som. Que iriam ter para si algo maravilhoso a participar. O anfitrião observa e diz: olha, o povo não quiseram participar. Rejeitaram o convite. Então ele diz: olha, vamos procurar aqueles que querem participar desse grande banquete. E diz a palavra do Senhor que ele convida os pobres. Ele lança o convite aos aleijados, aos cegos, aos coxos. Ele convida a todos que se acham importantes de estarem lá. Esses não seriam impedidos pelos seus bens materiais, pelos seus prazeres, pelos seus compromissos do dia a dia social. Eles não seriam impedidos por isso. Jesus, ele compara os aleijados, os cegos, os coxos, simbolizando nós que não merecemos participar desse grande banquete. Nós, eu me coloco no meio, que não mereço, você não merece participar desse grande banquete. Os coxos, os cegos, os aleijados aqui não era fisicamente. A representação aqui era a representação dos gentios, de homens imerecedores, mulheres que não merecem participar, estar junto à mesa do rei. Aí esse convite é lançado a nós. E nós dizemos, como aqueles homens que receberam o convite: tem esperança para mim. Existe esperança para nós. Existe esperança para o mundo. Existe um lugar especial para você se assentar à mesa do rei, naquele grande banquete. A porta do Evangelho, ela se abriu. A porta do Evangelho, ela se abre a todas as pessoas, a todos os povos, a todas as nações. O Evangelho é destinado a toda raça, é destinado a toda cultura, a todas as classes sociais. A igreja, aqui ela se torna universal, internacional. Os judeus, os gentios, agora podem participar desse grande banquete da salvação. Eu e você podemos participar desse grande banquete da salvação. Mas os primeiros convidados, os que foram convidados outroras, que foram convidados com antecedência, depois no dia, eles rejeitaram aquele grande banquete. Eles rejeitaram a participação de uma alegria eterna ao lado do Criador. Mas eu e você temos a oportunidade, porque temos o dia oportuno de participar, de aceitar esse grande convite e de participar desta alegria, desta festa eterna que Ele nos oferece, que Ele nos dá. Há mais anseio de Deus. Agora eu queria que você ficasse com essa menção do desejo de Deus para os pecadores, da vontade de Deus para os pecadores. Verso 23, ele discorre ali, dizendo que há mais anseio de Deus em ver o pecador ser salvo do que o próprio pecador de salvar a sua alma. Há mais anseio de Deus em ver um pecador sendo salvo do que o próprio pecador de salvar a sua alma. Enquanto havia lugar na sala do banquete, enquanto havia espaço na sala do banquete, a ordem era: vai, busque mais alguém, vai, chame mais alguém, vai, lance mais um convite. Ele não tem prazer no ímpio que perece, diz a palavra do Senhor. Ele não tem prazer na morte de um ímpio, daquele que não conhece a Deus. Deus tem prazer e tem pressa em salvar o homem. Deus tem prazer e tem pressa em salvar você. Ele é rico em misericórdia e graça. Ele é rico em misericórdia e graça. Ele não tem prazer que o ímpio pereça, que o ímpio parta distante dele. Mas ele diz:
ainda há lugar, ainda há espaço nesta grande mesa. Há uma grande festa no céu, diz a palavra, quando um pecador se arrepende. E finalizando essa mensagem, o último ponto, o banquete da salvação. Um dia ele fechará suas portas. E fechando as suas portas, esse convite não tem mais validade. E fechando as suas portas, esse convite não tem mais significado. Não tem mais nenhuma importância. A rejeição da oferta da graça, irmãos, implica na execução do grande juízo de Deus. Os fariseus, os doutores da lei naquele tempo, os escribas estavam rejeitando a oferta da salvação diante deles, bem na frente deles. Sabe, um banquete para quem tem fome e a pessoa rejeitar. Um banquete para se deliciar. Um prato de comida para comer para quem passou 3, 4 dias sem comer e você rejeitar. É insensatez, é loucura, é morte na certa, se não experimentar essa comida. Enquanto, irmãos, os desprezados da sociedade, bem como os gentios, estavam entrando na sala do banquete, ó terrível realidade era aquela dos homens que recusavam o convite de Deus, a oferta da graça. Ó terrível realidade era para aqueles que estavam recusando a oferta da graça. E aqui eu quero aqui finalizar deixando um alerta para todos que estão aqui. Eu preciso deixar essa alerta. Aqueles que rejeitam o convite, aqueles que desprezam o convite para o grande banquete da salvação, para o grande banquete que Deus nos oferece, podem certamente, se não tiverem outra oportunidade, perderem a real significância desse convite. E essa oportunidade para muitos tem aparecido diversas vezes, mas alguns só têm 2 oportunidades, como tiveram aqueles homens, aqueles judeus, aqueles fariseus. O convite prévio e o convite no dia. Não rejeite esse convite. A oportunidade que uma vez é perdida, talvez nunca mais poderemos ter. Não podem ser mais recuperadas, talvez, essa oportunidade. Não pode ser recuperada, talvez, mais essa oportunidade que é colocada para mim. E o dia de entrar na sala do banquete, eu posso dizer a vocês, como diz a palavra do Senhor, é hoje o dia de participar, de entrar na sala do banquete. A hora de entrar na sala do banquete é esta, é agora. É essa que Deus te oferece. Deus é gracioso e receberá todos aqueles que se achegarem a Ele, que irem e entrarem para a sala do grande banquete. Mas aqueles que adiam essa decisão, podem perecer para sempre, podem não participar dela certamente, se recusarem e perderem a oportunidade. O propósito de Deus pode ser resistido, mas não pode ser derrubado. O propósito de Deus pode ser resistido, mas não pode ser derrubado. Eu estou dizendo, em outras palavras, que você pode dizer não em participar, mas esse propósito real, esse propósito eterno não pode ser desfeito, porque nem mesmo a morte pôde conter o Filho de Deus, pôde conter o Filho do Deus Altíssimo. É mais tarde do que você imagina. A hora está correndo. O tempo está passando, a porta ainda está aberta, esse convite ainda vale, esse convite ainda te dá espaço para entrar.
para estar, para desfrutar, para habitar, para conviver, para morar eternamente, estar no lugar desse grande banquete da salvação. E eu digo a você, o que você está esperando? Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Fechamos os nossos olhos, falemos com Deus. Ó Pai, nós estamos diante da Tua santa e gloriosa palavra. Ó Deus, esse grande banquete que é estendido a todos que ouvem a Tua voz, que ouvem esse grande convite. Não é dado por homem, não é dado por pessoas, não é dado por objetos, nem circunstância. É dado por Ti, Pai. Ó Deus, nos permita ter oportunidades para estar na sala do grande banquete, Deus. Esse grande banquete é a salvação da nossa alma. Esse grande banquete é uma vida eterna contigo, Pai. Por isso que o Teu Espírito Santo, a quem o Senhor nos deste, ó Deus, possa, ó Pai, nos lembrar desse convite especial que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Repassa aqui.